Olá pessoal, bom dia. Eu sou a auxiliadora Padilha e gostaria hoje de conversar com vocês sobre um tema que venho estudando há algum tempo, que é sobre inovação na educação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à FACAT e ao Núcleo de Educação Online, especialmente a professora Kert, por estar participando desse evento tão importante, esse seminário de Educação, Tecnologia e Sociedade, especialmente porque Kert é uma pessoa muito querida e uma companheira de luta e estudos sobre educação online de qualidade. Agradecer também a vocês que estão assistindo e que vão contribuir com o debate no fórum mais tarde, né? Espero que a gente possa conversar e ampliar essa discussão no fórum. Bom, então a discussão que eu trago para vocês é sobre inovação na educação, né? Que realmente em todos os espaços em que eu discuto e trabalho essa temática, não é uma discussão só teórica, é uma discussão realmente prática, né? Porque vivencio isso na minha prática na universidade em que trabalho e também na formação de professores e na prática de professores de educação básica. Então, a gente tem visto que é realmente uma ação difícil, uma ação bastante, vamos dizer assim, muitas vezes solitária, mas será que é possível inovar realmente? Nessa discussão que eu trago para vocês, em primeiro lugar, é tentar entender um pouco o que é que a gente está chamando por inovar, né? O que é inovar? Muitas vezes nessas discussões com alunos e colegas, nós pensamos sobre esse termo e muitas vezes nos vem à mente que inovar é algo que envolve tecnologias, ou inovar é modernizar, inovar pode ser melhorar a prática que já temos. Inovar pode ser introduzir novidades, novas ideias, né? Modernizar a nossa prática. Então, essas palavras geralmente são relacionadas ao conceito de inovação. E o que eu pretendo é que a gente, nessa discussão, ressignifique essa visão que temos sobre inovação, né? Que realmente essas palavras, elas fazem parte do contexto inovador, mas elas precisam ser repensadas do ponto de vista do contexto em que elas estão inseridas. Então, eu trago para vocês a palavra inovação em espanhol, que significa incorporar algo novo em algo que já existia através de um processo, que é algo que a gente vem fazendo nas nossas práticas, né? Nós já temos práticas que consideramos práticas exitosas e a gente pretende mudá-las, né? E agora, ela tem que ser através de um processo, ela não pode ser algo que se efetive isoladamente. Quanto a isso, em discussões com o professor Miguel Zabalza sobre inovação, nós inserimos uma expressão que quer dizer, que a gente chama de arranjo inovador, que é o que a gente diz que geralmente nós professores fazemos arranjos inovadores, porque nós introduzimos melhorias, práticas exitosas no nosso dia a dia, nas nossas salas de aula, mas muitas vezes sem apoio institucional, sem condições institucionais para que isso, né, realmente, para que essas melhorias realmente venham a ser inovadoras. Então, vamos começar pelo que inovação não é. Inovação não é somente fazer coisa diferente. Não é porque você está mudando alguma coisa no seu dia a dia, simplesmente por mudar, que você está inovando. Não é também estar sempre mudando. Você está sempre mantendo um ritmo de mudanças, de práticas diferentes
isso não significa também que você esteja, né, inovando. Outra coisa que nos assusta muito é a exigência das instituições para que os professores sejam inovadores. E aí, muitas vezes, nós procuramos dar respostas a essas exigências, no sentido de mudar, de fazer diferente, mas isso também não significa que seja uma inovação pedagógica efetiva. E também não é colocar tecnologia em tudo, né? Muitas vezes uma prática inovadora ela pode ser refletida somente, né, numa conversa, como o próprio Paulo Freire já falava, né, embaixo de uma mangueira. Você pode ser um professor inovador, vai depender do que você realmente esteja objetivando com a sua prática em relação à aprendizagem de seus alunos. Bom, mas o que é que motiva a gente a mudar? Por que a inovar, né? Por que a gente quer, hoje em dia, a gente procura tanto essa inovação nas nossas práticas? Muitas vezes é uma questão pessoal, muitas vezes nós queremos, nós desejamos fazer alguma mudança em nossa vida, e a nossa vida implica também nas nossas questões institucionais, nas nossas questões profissionais. A inovação ela também pode vir através de um impulso profissional. Então nós desejamos, sentimos uma estagnação em nossas práticas, em nosso dia a dia, nas aprendizagens dos nossos alunos. Percebemos que essas aprendizagens elas não estão sendo contextualizadas, e aí nós buscamos essa mudança. E também muitas vezes essas mudanças, essa inovação ela pode vir através de uma prática, de um interesse institucional, mas um interesse institucional que não seja de cima para baixo, mas que envolva, sensibilize, conquiste os professores para essa mudança. Que aí ela passa a ser, então, uma mudança, uma inovação institucional. Algumas questões que eu gostaria de colocar para vocês e que a gente precisa a gente precisa refletir sobre elas o que é que a gente inova? O que é que a gente pode inovar? Por que a gente inova? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? E para que a gente inova? Como que a gente pode inovar na nossa prática, e principalmente quais são as condições que a gente tem para criar um ambiente inovador, e quais são os intervenientes na nossa geração, né, de desenvolvimento, consolidação e fortalecimento dessas mudanças, dessas inovações. Porque, como a gente viu há uns slides atrás, a inovação é um processo. Então ela não pode vir somente através de práticas estagnadas, ou de práticas de momentos estanques, de situações que nós desenvolvemos sem um processo, sem uma continuidade, sem uma reflexão. E aí, uma reflexão sobre que mudar nem sempre é inovar, porque, como diz o Érico Veríssimo, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. Então a gente tem que ver de que lado a gente está nessa mudança, né? A gente vai mudar para inovar, ou a gente muda para manter, né? Ou para, inclusive, atrasar, né? Como a gente está vendo atualmente, as relações e as práticas, né, educacionais. Então, inovar o que sobre o que? É preciso que a gente mude as nossas concepções de ensino e de aprendizagem, porque sem mudar a concepção de ensino e de aprendizagem, sem a gente mudar a forma como a gente entende a aprendizagem, a gente também não muda a nossa prática. Então é preciso entender, e o Miguel Zabalza, ele já diz que o processo a inovação na educação, ela realmente começa a acontecer quando o foco do ensino passa do professor para o aluno.
e não somente do aluno, mas da aprendizagem desse aluno. Quando a gente passa a entender que o objetivo da nossa prática não é o ensino, que o objetivo da nossa prática é a aprendizagem. Então é preciso que nesse sentido haja mudanças nas práticas de professores e alunos, porque muitas vezes o professor ele busca uma mudança, ele busca inovar em sua sala de aula, integrando o aluno, pensando na aprendizagem desse aluno, oportunizando estratégias em que o aluno ele seja um protagonista, ele seja um corresponsável e o principal responsável por sua aprendizagem, mas a gente muitas vezes também percebe que os alunos eles estão um pouco, como eu posso dizer, um pouco acomodados com essa situação, com essa postura passiva na sala de aula, muitas vezes, e principalmente os alunos noturnos que chegam do trabalho o dia inteiro, então muitas vezes eles chegam cansados e o que eles querem é apenas uma aula tradicional. Ele quer apenas ouvir o que o professor tem para dizer. E no contexto de uma sala de aula inovadora, a gente observa que é preciso muitas mudanças no planejamento e nas estratégias, fazendo com que esse aluno ele deixe de ser passivo para ser um agente, né, ativo, reflexivo, crítico, questionador no seu processo de ensino-aprendizagem, né? E para isso a gente precisa que haja muitas mudanças nas infraestruturas e nos padrões organizativos das instituições. Mudanças também nos usos das tecnologias, porque mesmo usando tecnologias de ponta não quer dizer que a gente esteja inovando. A gente pode estar incrementando o aparato tecnológico na sala de aula, mas não necessariamente inovando as práticas de ensino e de aprendizagem. Então eu quero inovar. E agora? O que é que eu faço, né? Então, como eu disse antes, inovar não pode ser somente um arranjo pessoal e isolado. Ele tem que ser ele tem que ter apoio e fomento institucional, ele tem que ter um investimento pessoal e coletivo, ele precisa de um conhecimento profundo do atual e do necessário, ou seja, o que é que a gente precisa mudar na nossa prática e por que a gente precisa mudar essa prática, né? Acompanhado de uma avaliação constante e uma retroalimentação interna e externa. A gente precisa sair do nosso mundo institucional, né, para conhecer e fazer com que nossos alunos percebam a sua formação nos espaços sociais como um todo, seja da educação básica, seja no ensino superior. Essa retroalimentação do movimento da aprendizagem, do movimento do processo educativo, ele tem que participar, né? Ele tem que ser a partir de um contexto social, né? Que não esteja isolado no contexto da sala de aula e da escola. Então a gente traz uma reflexão dentre tantas outras sobre critérios para inovar, sobre como que a gente pode inovar, né? O que é que nos diz que temos uma prática inovadora. Então eu trago para vocês uma referência da Maria Isabel da Cunha, que ela traz 7 critérios para inovar, que vocês já devem conhecer, então só vou citá-los aqui, né? A ruptura com a forma tradicional do ensinar e aprender, então isso aí vai ter um rebatimento forte na forma como a gente entende o processo de aprendizagem, né? Então, se eu compreendo que o meu aluno aprende enquanto ser crítico, social, construtivo, né, interativo, eu mudo a minha forma de ver o processo educativo, como eu saio do meu papel principal e trago o aluno para esse papel, né? E ainda mais, né? A partir de uma gestão participativa. E o que é essa gestão participativa? A gestão participativa não é só que o aluno seja participante da sala de aula, mas ele tem também
que discutir sobre os processos, sobre os conteúdos, sobre as estratégias, sobre os critérios de avaliação. Esse aluno ele tem que fazer parte do processo de planejamento, do processo de antecipação das práticas pedagógicas e das aprendizagens. Há, nesse sentido, uma reconfiguração de saberes, porque esses saberes eles não estão mais fragmentados, eles estão, né, interrelacionados, eles estão tanto interrelacionados como relacionados com o contexto social, o contexto político, o contexto econômico, e há uma reorganização na relação teoria e prática, porque teoria e prática não é somente hoje eu vou dar a teoria, amanhã a gente põe isso em prática, mas ressignificar esse sentido dessa relação. Como é que eu, na minha prática, discuto as questões teóricas e como na teoria, como discutindo a teoria, eu também exemplifico ou eu concretizo práticas que dão sentido a essa teoria. Há também uma necessidade de uma perspectiva orgânica do processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência. Então, o tempo todo eu estou analisando. Isso que eu antecipei, né, essas aprendizagens que eu antecipei no meu planejamento, elas estão ocorrendo? O cenário educativo que eu propus para os meus alunos, né, que eu propus com os meus alunos, ele está sendo adequado a essas aprendizagens, né? Ele está sendo desafiador, ele está sendo problemático para que os alunos possam pensar, refletir, questionar, né? O processo de avaliação dá conta. Então eu estou o tempo todo trazendo os objetivos de aprendizagem, os cenários, os critérios e reavaliando esses contextos, né? A mediação ela tem que ser repensada do ponto de vista da inovação, porque a mediação ela não é somente reguladora, ela não é somente controladora. A mediação ela tem que ser integrada, a mediação tem que ser entre professor, aluno, alunos e alunos, e o aluno ele tem que ser um protagonista nesse processo educativo. Então, nesse sentido, o que é que a gente está chamando por inovação? A gente está chamando um processo planejado, deliberado, sistematizado e intencional, não de simples novidades, de mudanças momentâneas nem de propostas visionárias, e constantemente avaliado. Por isso, um professor inovador é um professor comprometido, é um professor criativo, é um professor que é justo, ele sabe ouvir, ele respeita as identidades dos seus alunos, ele estimula a curiosidade epistemológica em detrimento da curiosidade ingênua, ele compartilha a gestão do conhecimento em sala de aula, ele incentiva a autonomia e a metacognição. Nesse sentido, para aprender, é preciso, né, algo que eu tenho ultimamente discutido bastante nas minhas práticas, né, em sala de aula, é a necessidade da metacognição, de nós incentivarmos os alunos a saberem como eles aprendem e como eles sabem, né, e sobre o que é que eles sabem. Então, pensar sobre a sua própria aprendizagem, refletir sobre o que se sabe e como se aprende, é importante para que o aluno possa se sentir responsável e consciente no seu papel de protagonista em sala de aula. Dessa forma, a gente tem que incentivar a autonomia, a gente tem que incentivar a colaboração, a gente tem que estar constantemente junto com eles, planejando ação, reflexão e ação num processo constante, né, de replanejamento, de reavaliação, de autoavaliação. E para ensinar, é preciso entender os estilos de aprendizagem de seus alunos. É preciso entender como é que eles estudam, como eles aprendem, como é que a gente ensina os alunos a pensar, né? Não a dar o conteúdo pronto, mas fazer com que eles aprendam a pensar, a criar, a construir, a buscar o seu conhecimento.
é promover oportunidades de aprendizagens profundas e significativas. Como é que a gente faz isso, né? Como que a gente vai, ao invés de dar o conteúdo pronto, a gente vai promover, né, ou oportunizar estratégias de aprendizagem. Então, para isso a gente precisa organizar cenários educativos muito criativos, interativos, flexíveis e significativos, né? Então, nesse sentido, a gente traz uma experiência para vocês, né, sobre um programa que a gente vem coordenando na Universidade Federal de Pernambuco, que é um programa institucional de inovação pedagógica. A discussão sobre coreografias didáticas, eu vou deixar nos slides para vocês, né, poderem identificar o que é que a gente está chamando de coreografias didáticas e coreografias institucionais, para entender de que forma a gente está pensando numa coreografia institucional que dê condições para que os professores e alunos desenvolvam as suas coreografias de aprendizagem, né, as suas coreografias didáticas de forma inovadora. Então, o programa, ele objetiva promover e colaborar com a melhoria das coreografias didáticas dos professores e alunos da instituição, visando a melhoria da qualidade da graduação. Apesar de ser um programa da graduação, ele envolve diversas outras, diversas outras instâncias da instituição, porque ele envolve pesquisa, envolve extensão, envolve alunos, né? Então, é um programa que vem tentando, né, que vem sendo ampliado no momento em que a gente vai realizando as parcerias, buscando justamente identificar que condições são essas que esses professores necessitam para as suas práticas. Nesse sentido também, nós estamos estudando para que esse programa ele seja um programa acessível. Então, nós estamos num diálogo constante com o núcleo de acessibilidade da universidade, tentando ver de que forma as ações desse programa elas podem ser acessíveis para pessoas com deficiência dos vários tipos. Então, essa coreografia institucional, ela envolve formações. Então, nós temos formações, vamos dizer assim, mais instrumentais, tipo oficinas, como fazer um vídeo, como fazer um podcast, como discutir o planejamento em sala de aula. Temos mini cursos mais amplos, então mini cursos de 20 horas, onde a gente trabalha tanto a instrumentalização, por exemplo, um curso de Moodle para atividades de ensino e aprendizagem. Então, a gente trabalha tanto a instrumentalização para a configuração de uma sala de aula virtual, como também a instrumentalização e a discussão de atividades pedagógicas a partir desses recursos. Temos também formações de caráter mais estricto, como, por exemplo, a disciplina de docência universitária e integração de TICs, que é uma disciplina que foi articulada junto com 2 programas de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco e a PROACAD, a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, para que essa disciplina ela fosse disponibilizada para todos os alunos de pós-graduação e também que tivessem interesse, e também para professores e técnicos administrativos da universidade. Então, no momento, nós estamos com 3 turmas dessa disciplina, entre alunos, professores e técnicos, né? Também há uma mobilização para cursos de especialização para os professores, de atualizações didático-pedagógicas. Outra ação desse programa é o apoio pedagógico aos professores e aos cursos. Então, o professor ele quer discutir mais sobre alguma atividade que ele desenvolve em sua sala de aula, ele quer saber que tipo de atividade ele pode fazer, como ele pode fazer uma integração e uma inovação em sua sala de aula. Então, ele marca no nosso setor, que é o setor de educação à distância e inovação pedagógica da universidade, a CONECT, e ele vai lá e ele vai ter um professor
ou um aluno de pós-graduação que vai lhe dar, né, um suporte, um apoio pedagógico a depender da sua necessidade. Também tem um apoio pedagógico aos cursos. Então, nós estamos no momento em que nós estamos reformulando os projetos pedagógicos dos cursos e nessa reformulação há uma discussão muito forte para a introdução dos 20% de educação à distância e também para a inovação pedagógica. E principalmente para a questão também de acessibilidade. A questão da socialização e divulgação acadêmica e pedagógica. Então, nós vimos já há algum tempo levantando práticas inovadoras dos nossos professores e nós estamos, tanto já fizemos seminários de socialização dessas práticas, de relatos dessas práticas, como também estamos lançando um caderno de inovação pedagógica, onde os professores vão socializar essas práticas. O apoio à elaboração de material didático também, então o professor ele quer produzir um material didático, ele quer produzir um vídeo, ele quer produzir um podcast ou quer produzir um texto didático para os seus alunos, um hipertexto, um site. Então ele vai lá na Conect e ele tem apoio pedagógico para isso. E também temos a pesquisa, que é uma discussão sobre como é que como é que esse programa institucional, né, ele está impactando nas coreografias didáticas dos professores. Então, nós estamos estudando de que forma a coreografia institucional ela está impactando nas práticas pedagógicas e promovendo inovações pedagógicas realmente significativas e profundas. E realmente, né, sem ser arranjos inovadores, mas práticas colaborativas, práticas sustentadas, práticas, né, tentando criar um ecossistema inovador na instituição. Isso também é interessante porque a gente vem percebendo nesse movimento que é preciso articular outros setores de inovação da universidade, né? Complexificando a coreografia institucional. Do mesmo jeito que nós já conseguimos relacionar, né, as ações com pesquisa, com a PROESC, né, que é de extensão e cultura, e também com a da Pró-Reitoria de pesquisa, nós também temos que relacionar, né, de que fortalecer nossas estratégias e nossas ações junto a outros setores de inovação na universidade, como setores de inovação tecnológica, setores de inovação sustentável, setores de inovação de acessibilidade. É isso que a gente vem tentando a partir desse programa, buscando justamente provocar coreografias didáticas mais inovadoras e poder fortalecer a inovação pedagógica desse professor e desse aluno em sala de aula, visando uma modificação em suas práticas, mas uma modificação não somente situada, uma modificação institucional. E, nesse sentido, a gente vem percebendo que é muito difícil, que principalmente numa instituição pública, os movimentos são muito demorados, a superposição de ações e, vamos dizer assim, a grande quantidade de trabalho que o professor universitário ele possui, né, como pesquisa, extensão, gestão, docência, isso acarreta uma dificuldade imensa nesse processo de mudança, porque envolve você pensar mais, você agir mais, você trabalhar mais. Então é um processo muito complexo, muito difícil, mas que vem nos trazendo ótimas reflexões, ótimas experiências, boas mudanças no nosso dia a dia.
né? Ainda não é o cenário perfeito, o cenário ideal, mas é um cenário que a gente está construindo e a gente acredita que a gente nunca vai ver ele totalmente pronto, né? Mas que é com uma reflexão do Paulo Freire, né? A gente termina agora aqui, né? Com muita coisa ainda para dizer, mas dizendo que mudar é difícil, mas que é possível. Inovar é difícil, mas é possível. E eu quero agradecer a paciência de vocês e dizer que gostaria de conversar e de ampliar esse debate no fórum para a gente poder discutir um pouco mais. Muito obrigada a todos, um bom congresso, boas reflexões, boas produções e até qualquer dia desse. Tchau!